Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Portugal foi o país da zona euro que registrou o maior acréscimo da taxa de emprego no terceiro trimestre do ano passado, ao aumentar 0,6 pontos percentuais para 63%, segundo dados da OCDE divulgados. Segundo ainda os dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, a taxa de emprego na zona euro registrou o quarto aumento consecutivo no terceiro trimestre de 2014, tendo aumentado 0,1 pontos percentuais para 64% no terceiro trimestre. Comparado com o segundo trimestre de 2014, a taxa de emprego da zona da OCDE para os jovens com idades entre os 15 e 24 anos manteve-se estável em 39,7% no terceiro trimestre, depois de 2 trimestres a subir. Hoje, terça-feira, tenho comigo António Meira. António Meira, muito boa tarde. Boa tarde. Começamos por falar na taxa Euribor, que atinge níveis históricos. Atinge valores negativos. Históricos. Históricos, exatamente. A Euribor é um pau de dois bicos. Para os aforradores é um bico negativo, porque pode ser, não acredito que isso venha a acontecer em Portugal, mas os bancos sentem-se com a Euribor negativa, com uma autoridade de não pagar juros aos aforradores. Não acredito muito que isso venha a acontecer. Acredito que venham a diminuir ainda mais as taxas de juro pagas aos aforradores. No outro bico temos as pessoas com crédito à habitação, temos pessoas com crédito ao consumo, temos as empresas também com créditos bancários. Essa parte será beneficiada, nomeadamente quem tem crédito à habitação. Aliás, as taxas, a Euribor tem vindo a cair há um ano e meio, pelo menos, 2 anos. Aliás, tem vindo sempre a cair a Euribor, não há 2 anos, há mais. Pelo menos há 4 anos que a Euribor tem vindo sempre a cair. E com certeza não vai cair sempre, não irá cair sempre. Irá um dia inverter e irá começar a subir e poderá chegar aos 2, 3, 4% no futuro, nos próximos anos. Quem tem contratos de crédito ao consumo tem que ler o contrato, porque pode renegociar o contrato. Há contratos que poderão não permitir. Normalmente os contratos permitem essa renegociação. As taxas de juros ao consumo normalmente são praticadas acima dos 20%, chegam aos 30%, 29%, 30%, o que é uma taxa demasiado elevada, e, portanto, estas pessoas têm a oportunidade, e as próprias empresas também. Portanto, aqui temos a maior parte das pessoas que estão nesse bico a serem beneficiadas e praticamente só pagam o spread que o banco exige. Se for numa empresa, num empréstimo, numa conta calcionada, poderá ser de 5 ou 6%, que é o spread que o banco exige, portanto, e a Euribor. Agora, há casos em que, como a Euribor está negativa, há casos em que a Euribor pode subtrair ao próprio spread. O mais difícil será para as pessoas realmente que têm... Há pessoas em Portugal que vivem do rendimento dos juros, e essas pessoas ficarão numa situação muito complicada, mas aqui não há grande volta a dar, não é? O que é que pode ajudar a reverter esta Isto situação? significa, a Euribor negativa significa que os bancos poderão exigir ao cliente uma comissão para ter lá o dinheiro guardado, não é? Isto já acontece... Mas isso é permitido? É permitido. Assim, isto é histórico realmente, não há legislação sobre isto, mas é permitido. E é permitido porquê? Porque já acontece entre o BCE e os bancos. Portanto, o BCE tem as taxas negativas, ou melhor, um banco para colocar dinheiro no BCE, que era isso que tinha vindo a acontecer, há 4 anos atrás, por exemplo, o Deutsche Bank, para colocar dinheiro no BCE, o BCE pagava
0,25%. Neste momento, é o banco que tem que pagar ao BCE. Portanto, a situação inverteu-se, precisamente porque o Euribor foi descendo. E o próprio BCE foi descendo as taxas de juros. Recordo-me que há 5, 6 anos a Euribor estava nos 4, 4,5% e atualmente está negativa. Porquê que o BCE fez isso? Para que a banca coloque o dinheiro na economia real, a circular no mercado. As empresas, no crédito ao consumo. Em Portugal isso não tem vindo muito a acontecer. Há uma situação nova, que é no Japão, em que o Banco do Japão disponibiliza bilhões de ienes à banca, e a banca também não tem feito chegar esses valores que o Banco do Japão cede à banca na economia real. O que é que o Banco do Japão irá fazer? Irá dar um vale ou um cheque ao consumidor, para ele gastar. Portanto, em vez do dinheiro passar pelo banco, que não está a funcionar, nem no Japão, nem na Europa, isso pode ser uma medida que o BCE poderá tomar também no futuro, porque já emprestou tantas centenas de bilhões de euros aos bancos e os bancos não fizeram chegar. O que é que a banca fazia? O BCE emprestava e eles colocavam lá o dinheiro novamente. Portanto, esta situação, na minha opinião, é legal, porque já acontece entre o BCE e a banca, portanto não há legislação, e a legislação parte sempre ou do BCE ou dos bancos centrais de cada país. Mas, enfim, nestas situações que assistimos, há sempre, como eu disse no princípio, um pau dois bicos, há sempre quem é beneficiado e quem é prejudicado. Não é? Portanto, o que é que pode ajudar estas taxas de Euribor a sair destas taxas negativas? O que é que pode ajudar será o aumento dos juros por parte do BCE, que não se vislumbra isso nos próximos tempos, e seria o crescimento económico da Europa, da zona euro principalmente, que também não está a acontecer. Também, se todos os países conseguissem déficit orçamental zero, como aconteceu à Alemanha, que previa déficit orçamental zero para 2015, mas conseguiu em 2014, isso era, digamos, uma almofada que os países tinham para relançar o crescimento. E depois também temos a deflação. Portanto, agora já não... Nós temos países com deflação. A deflação, temos inflação, desinflação, que é quando a inflação baixa, vai baixando, e temos a deflação quando a inflação é negativa. Portanto, já temos muitos países da Europa com deflação, e isto é dos maiores problemas que os países podem ter. Eu recordo-me que a economia japonesa teve mais de uma década com deflação, e essa deflação, enfim, atrofia a própria economia. O Japão tem uma vantagem porque é um dos países maiores em termos de exportação mundial, e foi isso que salvou a economia japonesa. Porque o consumo interno, quando não há inflação, as pessoas vão adiando sempre. Agora, nós temos as matérias-primas que estão a descer, o caso do petróleo. Isso é bom para as economias. Mesmo esta descida do preço do petróleo não está a ajudar a economia da zona euro a crescer. Estas taxas também podem ser justificadas, estas taxas de Euribor em terreno negativo, pelo facto de que o Banco Central Europeu irá apresentar um programa de compra de dívida soberana? Também tem a ver com isso. Portanto, o Banco Central Europeu irá fazer aquilo que a Fed americana, que o Banco Central americano fez há 6, 7 anos, desde 2007, creio eu, quando rebentou o subprime e depois mais tarde com a falência do Lehman Brothers. A Fed americana tomou essas decisões, funcionaram bem, portanto conseguiram reduzir a taxa de desemprego de 10% para 6,1% ou 6,2% neste momento, neste período, conseguiram colocar a economia americana no melhor crescimento das últimas décadas, e conseguiram colocar a economia americana como locomotiva do crescimento em 2015. Indicações do FMI também, porque a economia americana, quando cresce 3% ou 3,5%, é um crescimento superior ao crescimento chinês de 7% ou 8%.
gera muito mais valia para o mundo um crescimento de 3% nos Estados Unidos do que 7 a 8% na China. Portanto, todos estes fatores têm feito com que nos encontremos nesta armadilha, até porque a Euribor, se está negativa, pode continuar, digamos, a descer. É nesta quinta-feira que o presidente do BCE, Mário Draghi, irá comunicar ao mundo se comprará ou não dívida pública. Há contrariedades aqui também nos países europeus, porque a Alemanha não quer. A Alemanha, só para situarmos, tem a dívida pública ronda os 75% do PIB. Claro que o Tratado de Maastricht diz que são 60%. Creio que a Alemanha nos próximos 2, 3 anos irá conseguir reduzir a dívida para esse nível, enquanto que os outros países, como Portugal, Espanha, Grécia, Itália, continuam a ter estes problemas de não conseguir reduzir a dívida. Vamos ver, todos estamos na expectativa daquilo que irá acontecer na quinta-feira, digamos, mas é unânime que isso irá acontecer. Se não acontecer, a economia ainda se poderá arrastar ainda muito mais para um pântano depois muito mais difícil de sair. Eu acho que o BCE, eu acho que o euro tem que servir a todos os países, não tem que servir só a Alemanha ou só a França, tem que servir a todos os países. E na minha opinião, eu acho que o BCE demorou alguns anos a tomar decisões. Eu sei que temos uma política económica, orçamental e de controle de déficit público, de dívida pública diferente dos americanos ou até dos japoneses. O facto é que essas economias conseguem andar sempre à frente da economia europeia. Vamos ver, portanto, se isso acontecer, eu creio que isso tem que poderá acontecer, mas tem que ser com muito controle, porque os países não podem emitir dívida a torto e a direito só porque temos o BCE a comprar. Não é? Consequências para Portugal? De comprar a dívida, eu acho que para Portugal é bom, porque, embora Portugal já assegurou a grande parte do financiamento, já assegurou praticamente todo o financiamento para 2015, já assegurou uma parte do financiamento para 2016. As consequências é que as taxas de juros da dívida poderão ainda baixar mais, o que é bom para o nosso país, porque nós temos um Ministério oculto, que é o Ministério dos Juros. Portugal paga 6, 7 mil milhões de euros por ano de juros aos credores, às entidades e às pessoas que compram dívida pública, e isso seria bom porque não estaríamos dependentes de investidores ou de credores terceiros, estaríamos mais dependentes do BCE. Agora, eu não sei qual é a taxa de juros do BCE que irá praticar neste tipo de compra de dívida, não faço a mínima ideia, portanto, só quinta-feira, em princípio, é que saberemos, mas não deve ser uma taxa de juros muito elevada. Mas o BCE também ganha com isto, portanto, a Alemanha ganhou muito dinheiro, quando digo muito dinheiro, estou a falar em dezenas de bilhões de euros, com toda esta situação que está acontecendo na Europa, e no fundo é o país que está a sair melhor desta situação, também por força, enfim, da exigência, que eu acho que é demasiado brusca, da exigência da austeridade nos países, em alguns países, que é o caso do nosso. Muito bem. António Meira, falamos agora na riqueza mundial. 50% está concentrada em 1% da população. Não devia ser assim. Eu creio que são 57%. É aqui um número preocupante. 1% da população apenas em 50%. É preocupante. Eu não tiro o mérito aos bilionários mundiais, como o Bill Gates, o Daniel Ortega, o Sr. Ortega da Zara, o Carlos Slim, mexicano, o Warren Buffett dos mercados financeiros, e, enfim, outras pessoas, sei lá, em Portugal, ao Soares dos Santos, à família Soares dos Santos, ao Belmiro de Azevedo. Não tiro o mérito a essas pessoas de pertencerem a esse clube.
Eu acho que há uma decalagem demasiado grande, portanto, 57% da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população mundial. Isto é resultado de políticas que os governos direcionaram. É assim, nós também não podemos comparar a nossa economia com uma economia japonesa, ou francesa, ou alemã, ou inglesa, ou americana. Portanto, são economias completamente diferentes, porque a população inglesa vive melhor que a portuguesa, a população japonesa vive melhor que a portuguesa, a americana vive melhor que a portuguesa, a população americana tem o dobro do rendimento per capita da portuguesa. Portanto, são situações, enfim, os governos são os responsáveis por estas situações, porque permitiram a essas pessoas, a esse 1%, ter mais de metade da riqueza mundial. Deviam, eu sei que essas pessoas já pagam muitos impostos, mas se calhar não pagam o suficiente para que este desequilíbrio fosse menor. De qualquer forma, eu também não concordo que se retire dinheiro a essas pessoas e se distribua sem se fazer nada a quem não faça nada. Também não concordo muito com isso, porque isso iremos criar um ambiente social distorcido ao longo dos tempos. Eu acho que, em princípio, todas essas pessoas conseguiram feitos nas empresas, conseguiram, por exemplo, o Bill Gates nasce numa garagem e conseguiu um feito em década e meia em colocar a empresa dele no topo mundial e ele ser o número 1 durante também muitos anos em termos de riqueza. Agora, há outros contornos, por exemplo, eu não sei se o Bill Gates vive da fundação que tem, as fundações não pagam impostos. Portanto, há todo aqui um contorno de situações que permitem a essas pessoas, esse 1%, essa riqueza que está concentrada no 1% da população mundial, irá em 2015 crescer mais, irá em 2015 crescer muito mais. Aquilo que eu vejo é que este fosse ainda irá aumentar, porque está previsto, não sei se foi o FMI ou se foi a Organização Internacional do Trabalho, que prevê em 2015 mais 3 milhões de empregados. Ora, mais 3 milhões de empregados, isto significa que a pobreza irá continuar, irá aumentar. Mas nós também temos que olhar para o continente africano, assim, é Portugal, ou é Espanha, ou são os Estados Unidos, que têm que colocar lá dinheiro para distribuir. Há aqui um desequilíbrio também nos continentes, não é? A Ásia está muito melhor, há países na Ásia que já são grandes potências económicas, como a Coreia do Sul, a China já é uma potência económica, embora tenha, a China poderá, dentro de 20 anos ou 30, ultrapassar o PIB americano, mas o rendimento per capita é que conta. Não é o PIB em si, o PIB é importante, mas o que conta é o rendimento per capita. Temos o Japão, a Coreia do Sul, temos Singapura, temos a Taiwan, temos alguns países ali já com economias com um crescimento considerável, mas há muitos países pobres ainda na Ásia. Temos a Índia, por exemplo, temos o Camboja, o Vietnã, temos o Sri Lanka, que é o país mais pobre do mundo. A África, praticamente todos os países são pobres, excluindo a África do Sul, todos os países são pobres. O problema do petróleo ainda irá empobrecer ainda mais alguns países, como Angola, como a Nigéria, como o Sudão. Portanto, esta riqueza está concentrada em 1% porque também não há um trabalho. É uma má distribuição também. É uma má distribuição, mas a África é um continente que tem 800 ou 900 milhões de habitantes, portanto poderemos dizer que tem 15% da população mundial. Creio que ninguém em África figura na lista dos mais ricos do mundo, só se for José Eduardo Santos, o presidente de Angola. Mas, portanto, há um problema também entre as governações dos países e enquanto isto acontecer, digamos, iremos continuar a assistir a este tipo de diferenças abismais, mas o facto é que
É assim, eu posso contribuir para a pobreza mundial, mas também não estou na disposição de dar tudo aquilo que eu tenho, ou de dar uma grande parte daquilo que eu tenho para países como os países africanos, que constantemente andam em guerra, como todos nós sabemos, e portanto não há ali uma organização capaz de resolver esses problemas, assim como os países árabes também. Os países árabes são praticamente todos pobres, tirando os países pequeninos dos Emirados Árabes Unidos, tirando a Arábia Saudita, os países são todos pobres, não é? Muito bem, António Meira, terminamos então com esta nota. Mais de 50% da riqueza mundial está concentrada em 1% da população. António Meira, voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigado, boa tarde. Foram detectados 17 mil senhorios a fugir ao fisco. No total, são 60 milhões de euros em impostos que ficaram por pagar ao Estado. De acordo com os dados da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, entre 2011 e 2014 foram cobrados 200 milhões de euros de rendas não declaradas no IRS. O Governo revela que 17 mil senhorios foram apanhados a fugir ao fisco. No total, são 60 milhões de euros em impostos que ficaram por pagar. A fuga foi detectada na sequência do cruzamento de dados, nomeadamente com base nas declarações de IRS dos inquilinos. O presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, garante que os casos de fuga ao fisco são uma exceção. Estão convencidos que a maior parte dos senhorios cumpre com as suas obrigações. Com certeza que haverá casos em que isso não acontece, mas estamos a falar de um setor que, no quadro da habitação e comércio, tem milhões de arrendamentos celebrados. Neste quadro, a dimensão em termos de percentagem não é elevada, revela. Os senhorios em falta vão ser notificados pela autoridade tributária para corrigirem voluntariamente a situação. O presépio da Cavalinho vai em mais uma edição. Este ano, à semelhança de outros anos, com muitas novidades e também aberto ao público até 19 de março. Nasceu há 10 anos, bem mais pequeno, mas com o passar dos anos foram-se juntando mais figuras e em 2013 o presépio da Cavalinho tornou-se o maior presépio em movimento do mundo, reconhecido pelo Guinness. A estrutura base da composição fica montada de ano para ano, com percursos de água, onde há peixes e musgo reais, e em março começam os arranjos mais profundos de manutenção, a que se segue a montagem das decorações em meados de junho. Este ano não foi exceção e, à semelhança dos anos anteriores, o presépio da Cavalinho conta com novidades, onde nem os mais pequenos foram esquecidos. As grandes novidades é, portanto, o Papa Francisco, na sua oração à Nossa Senhora de Fátima, como esteja já efetuada a visita à Fátima. Portanto, nós tentamos antecipar a visita do Papa Francisco à Nossa Senhora. Temos a crucificação, que realmente também é uma cena muito especial, entre outras. Temos a grande novidade para as crianças, uma zona de lazer. Em brincadeira, vou dizer que temos o maior Pai Natal do mundo. Um projeto que nasceu do gosto pessoal por presépios e cascatas são-joaninas e que leva até Sampaio de Oleiros milhares de visitantes. As pessoas que nos visitam anualmente ficam sempre surpreendidas pelas peças novas que nós vamos apresentando ano após ano. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, desculpar o termo, saem daqui de boca aberta. E isso para nós é uma grande satisfação, não é? Como deve calcular. O presépio combina vários elementos religiosos tradicionais com vários aspectos pagãos. Num espaço com mais de 3.500 metros quadrados, mais de 7.500 peças de artesanato e várias figuras em tamanho real. E já se preparam novidades para o próximo ano. E a nossa intenção realmente é que as pessoas que aqui nos visitam tenham sempre novidades. E estamos a criar uma novidade. Inclusive eu posso desvendar um bocadinho do segredo, se calhar iremos ter aqui missa para todos que nos visitam diariamente e a qualquer hora do dia. Um projeto que só é possível com a ajuda de vários voluntários. Um grande voluntariado que existe à volta deste presépio, que tem cativado cada vez mais muitos voluntários que se apaixonam e que têm dado muito de si aqui, com alguma admiração de muitas pessoas, mas o que é a realidade é que as pessoas sentem-se realizadas com o trabalho que aqui fazem e isso é uma das coisas mais importantes deste presépio.
porque não é só mostrar, mas é também mostrar a obra que se faz de cada um, que dá de si naqueles momentos difíceis, às vezes por horas de até horas de madrugada que estamos aqui, levantámos muito cedo para aqui estar e, enfim, trabalhamos em prol de todos os que nos visitam e que realmente saem daqui muito satisfeitos. E se este é um presépio reconhecido pelo Guinness como o maior presépio do mundo em movimento, não é certamente o principal motivo para visitar o presépio. O recorde do Guinness só nos veio pôr um título que realmente era merecido e veio confirmar aquilo que nós, como eu já disse atrás, vínhamos a dizer nesta parte. Porque eu penso que as pessoas não devem visitar este presépio pelo recorde do Guinness, devem de visitar pela sua beleza. E esse é que é o importante, porque nós se quiséssemos bater o recorde ainda mais, para nós era muito fácil, porque pôr mais peças em movimento de qualquer maneira é fácil. Agora, fazê-las estar no sítio certo, com os movimentos adequados à cena, isso é mais difícil. Por isso, não vejam pela quantidade, mas vejam pela qualidade. A beleza do presépio da Cavalinho, que tem 74 cenas da vida de Cristo representadas e que poderá visitar até dia 19 de março. E ficamos agora com o Minuto da Água. A água doce é um bem esgotável e imprescindível à nossa vida. Cabe a todos nós utilizá-la de forma prudente. Deixo aqui algumas dicas para a poupança de água. Regar as plantas às primeiras horas da manhã ou ao final do dia. Fechar as torneiras enquanto lavamos a louça, ensaboamos as mãos ou lavamos os dentes. Não deixar as torneiras a pingar. Optar por duches rápidos, evitando os banhos de imersão. Optar por autocolismos com 2 posições de descarga. Se o autocolismo estiver a perder água, repare-o urgentemente. Escolher programas económicos quando lavamos a louça com pouca carga. Separar a rede do poço da rede predial alimentada pela rede pública. Estas ligações estão na origem de grandes fugas de água para os poços. Instale, quando necessário, um redutor de pressão para reduzir a pressão da rede predial para 3,5 kg. A esta pressão, as redes prediais têm maior longevidade. Em caso de fuga na rede pública, contacte de imediato a entidade gestora dos serviços. Não se esqueça que, com pequenos gestos, podemos fazer grandes poupanças. Estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da manhã. Aguaceiros fracos a partir do meio da manhã nas regiões norte e centro, que serão de neve acima de 600, 800 metros, subindo gradualmente a cota para os 800, 1000 metros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 3 graus e uma máxima de 11. Em Lisboa, a mínima será de 7 e a máxima de 13. E em Faro, a mínima será de 6 graus e a máxima de 15. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.